Continuando a nossa aula de ciclos biogeoquímicos, vamos falar do ciclo do oxigênio, que é um elemento extremamente importante para a vida, além de ser um dos constituintes majoritários do planeta. O oxigênio ele vai estar presente em várias coisas, até em algumas coisas que a gente não se dá conta. Né? Então, o mais comum, que tem se falado muito, principalmente com relação à questão ambiental, é na camada de ozônio. Então, na camada de ozônio, o oxigênio atmosférico que está na estratosfera, ele recebe radiação UV, e por receber essa radiação UV, ele se quebra formando radicais livres. Esses radicais livres se combinam com outra molécula de oxigênio e formam a molécula de ozônio, que tem, portanto, 3 átomos de oxigênio. Essa molécula de ozônio ela também recebe radiação UV, num outro comprimento de onda, e se quebra, formando novas moléculas de oxigênio. Então vira um ciclo, aí um pequeno ciclo, em que o oxigênio molecular se transforma em ozônio e o ozônio se transforma em oxigênio molecular. Isso criou, ao longo da história do planeta, um escudo que filtrou a radiação UV, porque vocês vejam que nas duas etapas é preciso absorver radiação UV para a reação acontecer. Então, esse escudo de ozônio foi sendo formado na estratosfera e, ao filtrar esse ozônio, a vida foi possível no planeta. Antes disso, não era possível haver vida, porque as moléculas eram quebradas pela presença dessa radiação UV. Quando a vida iniciou-se, ela se iniciou no oceano, exatamente porque a água também filtra a radiação UV. E aí, depois que a camada de ozônio se formou, a vida pôde caminhar na direção dos continentes e andar em terra firme. Bom, sendo que nós já temos esses organismos vivos, quando eles respiram, eles emitem CO2, né, os organismos que respiram, e esse CO2 então vai ser utilizado ou pelas plantas ou pelos organismos fotossintetizantes dos oceanos, né, dos rios, dos lagos, enfim. Então, o fitoplâncton e as plantas terrestres são os organismos que recebem o CO2 e que transformam esse CO2 em oxigênio, né, através da fotossíntese, na verdade. O CO2 é reagido com a água para formar moléculas como a glicose, frutose e assim por diante. Então, esses organismos produzem biomassa a partir da fotossíntese, liberando oxigênio para a atmosfera. Agora, a verdade é que as florestas, as próprias plantas, né, elas também respiram. Então, as florestas elas estão num equilíbrio em que a quantidade de CO2 que é absorvido pelas plantas para produzir oxigênio é também consumido esse oxigênio pelos organismos que respiram naquela floresta. Então existe um equilíbrio e, de modo geral, o balanço final é meio que nulo. Então a gente não pode afirmar, por exemplo, que a Amazônia é o pulmão do mundo, porque na verdade a quantidade de oxigênio que a floresta amazônica libera é igual à quantidade de oxigênio que ela consome durante os processos de respiração que existem ali na floresta. O maior responsável realmente pela manutenção do oxigênio na atmosfera são os organismos que fazem parte do fitoplâncton marinho, porque aí eu tenho uma grande superfície de água sendo recebendo a radiação solar, e aí esses organismos conseguem fazer essa conversão de forma bastante eficiente e esse oxigênio então é mandado para a atmosfera. E a gente sabe que na superfície do oceano eu tenho muito mais ambientes com pouca população de animais, não é como a floresta que realmente é superpovoada, se a gente pensar em densidade, né, demográfica, ali, quantidade de organismos que tem por metro quadrado. Então, a maior contribuição do oxigênio, da manutenção do oxigênio na atmosfera, é realmente do fitoplâncton marinho. Uma outra coisa importante que a gente não se dá conta é que o oxigênio ele também está presente em outras coisas, não apenas nos organismos vivos, não apenas fazendo parte da respiração e da fotossíntese. E esse oxigênio, quando o planeta era muito jovem e ainda muito quente, nós tínhamos a superfície praticamente toda metálica. Com a emissão de gases dos vulcões que traziam o oxigênio na sua composição, como óxido de enxofre, óxido de nitrogênio, esse oxigênio passou então a compor a atmosfera e passou a reagir com esse material. E ele foi oxidando esses metais, como até hoje ele enferruja, né, o ferro, o zinco.
Então ele vai corroendo por ação dessa corrosão e vai formando óxidos. Então as rochas, né, o solo, ele é formado por óxidos principalmente, óxido de silício, óxido de ferro, óxido de alumínio, de magnésio, de cálcio e assim por diante. Então esse oxigênio do ar, ele também se deposita na superfície do planeta nessa forma de óxidos. E esses óxidos, eles são distribuídos, né, até por ação da chuva, por exemplo, que vai quebrando essas rochas e que vai dissolvendo essas moléculas e transformando isso em outras coisas. Né, os óxidos de metais produzem bases, como os hidróxidos de sódio, hidróxido de cálcio, e os óxidos de ametais, como óxido de enxofre e nitrogênio, que eu já falei, produzem ácidos, como ácido sulfúrico, ácido nítrico e assim por diante. Então, esse material vai sendo arrastado, vai sendo dissolvido, vai sendo transformado e vai chegando de novo nos ambientes aquáticos, quer seja na água superficial, nos rios, lagos, lagoas, quer seja na água subterrânea, quer seja de volta para os oceanos. Então, esse material é disponibilizado, né, na forma de óxidos, de hidróxidos e de ácidos, e isso vai modificando a superfície do planeta e vai trazendo nutrientes para dentro dos ambientes aquáticos. Quando a gente visita uma caverna, por exemplo, nós vemos ali a formação de estalactites, estalagnites. Tudo isso são esses óxidos que são arrastados pela água, que depois a água evapora ou goteja, enfim, ela vai diminuindo a sua quantidade e vai concentrando esses óxidos ou sais que possam ter se formado pela reação dos ácidos com a base, e isso vai formando então as estalactites, estalagnites, os cristais, né, como as pedras preciosas, são todas formadas por essa dissolução contínua das rochas pela água da chuva. Então o ciclo do oxigênio também está envolvido em outros ciclos, que são os ciclos de elementos não vivos, né, que compõem os minerais. Com relação a esse conteúdo, então, a nossa pergunta é: com relação ao ciclo do oxigênio, nós podemos afirmar que a Amazônia é o pulmão do mundo. B, o oxigênio é proveniente da camada de ozônio. C, o oxigênio é produzido principalmente no oceano. D, o oxigênio vem da fermentação dos compostos orgânicos. E, o oxigênio é liberado pela quebra dos óxidos que existem nas rochas. Então, escolham a sua resposta e respondam o exercício lá no ambiente virtual de aprendizagem e sigam vendo as videoaulas desse assunto. Bons estudos!